Bem-vindo ao Vida do Sucesso, e no dia de hoje nós vamos entrevistar o professor Leonardo Tsuka, referente ao assunto fluxo de caixa. Olá, tudo bem? Como você está no dia de hoje? Olá, tudo bom? Obrigado pelo convite, é um imenso prazer estar conversando aqui com vocês. E o assunto é fluxo de caixa, né, Carlos? Bom, então você tem algo para falar sobre o assunto antes de começarmos? Bom, o fluxo de caixa dentro de finanças empresariais é um assunto muito importante, né? E para finanças pessoais é a mesma coisa, mas o que seria um fluxo de caixa? O fluxo de caixa, na verdade, ele é uma conta, né, que você tem que fazer. É como se fosse um saldo de conta corrente. Se você ganhou X, você vai descontando o que você vai gastando durante o mês e ao final do mês você consegue ter um controle de quanto que você vai ter de sobra ou se realmente você vai precisar de dinheiro. Por exemplo, depois vocês podem ver aqui no slide, que eu vou colocar para vocês, a vestimenta de um cara rico e a vestimenta de um cara pobre. Colocando aqui no slide, vamos ver. O cara que tem menos bens, mas o metido a pobre, né? Metido a rico, mas ele é pobre. Ele tem óculos escuro caro, ele tem celular da moda, ele tem roupas caras, né? E ele chega a vestir cerca de 5 mil reais em roupa, por exemplo, né? O cara que realmente é rico, se você começar a comparar a vestimenta dele, ele veste um jeans normal, uma camiseta barata, um óculos normal, né? E ele não gosta de aparentar que é rico, né? Então, a condição de riqueza não está somente nos seus bens superficiais, vamos dizer assim, né? Pode estar também na sua conta corrente. E ninguém enxerga a conta corrente do outro, só o próprio dono. Então esse é o ponto interessante. E qual que é o principal ponto de atenção para fazer fluxo de caixa? Ou na sua vida pessoal, finanças pessoais. Você não pode gastar mais do que você arrecada. Bom, com isso você já respondeu a primeira pergunta, que é o que é o fluxo de caixa, né? Bom, então é possível que as pessoas, as famílias, usem essa ferramenta e se elas podem usar, como que elas podem fazer isso? Bom, Carlos, a ferramenta é muito simples. Você pode usar simplesmente uma planilha de Excel, você pode usar um caderno, né? Ou até mesmo hoje que está um pouco mais sofisticado, você pode baixar aplicativos gratuitos que te ajudam a monitorar o seu fluxo de caixa. Então o que seria bem o fluxo de caixa? É a entrada e saída de dinheiro da sua conta corrente. Então se entrou o seu salário do mês, você sabe quanto que entrou. Então você tem que lançar lá no sistema, ou na planilha, ou no papel, o quanto que você ganhou. Esse é o seu saldo inicial, vamos dizer assim, né? E aí durante o mês você vai gastando o seu dinheiro. Então você vai anotando e já vai debitando. Isso é basicamente um fluxo de caixa. É ter o controle do seu dinheiro. Exatamente, porque aí o que acontece dentro do mês? Por que as pessoas ficam devendo no cheque especial, por exemplo, né? Ele ganhou, sei lá, 2 mil reais. Durante o mês ele gastou 2.500 reais. Esses 500 reais vão fazer falta, só que se ele tivesse um fluxo de caixa, anotando tudo, ele já saberia que ele já estourou o orçamento do mês dele. Então ele teria que parar de gastar, né? Agora, claro, tem alguns gastos que são realmente importantes. Então, quando você faz um fluxo de caixa, você começa a perceber aonde você está gastando. Inclusive, eu vou disponibilizar para vocês uma planilha de Excel que qualquer um consegue fazer um orçamento pessoal. Você lança e qual que é o principal fator? É você ter a disciplina de lançar o que você gastou. Comprou um chiclete no bar da esquina? Anota. Porque é nesses centavos que o seu salário vai embora. Claro, gastos essenciais como energia da casa, se você é um pai de família, você precisa comprar comida, pagar aluguel, IPTUs, impostos, então você já sabe quanto que seriam os seus custos fixos, vamos dizer assim, né? Comparando a um fluxo de caixa de empresa. Então assim, se você já sabe quanto que você gasta no mês para você manter a sua família, quanto que sobra? É essa sobra que você vai ter que administrar, se você vai gastar ou se você vai poupar. Bom, então, qual é a maior vantagem de utilizar o fluxo de caixa? Uma das grandes vantagens, ou aliás, só tem vantagem em utilizar o fluxo de caixa, é você ter uma previsão de quanto você gastou, você consegue ver o andamento dos seus gastos no mês, ou futuramente quando você chegou no final do mês, sobrou dinheiro, você sabe que não tem mais nada para pagar na frente, então você já sabe que você já pode simplesmente aplicar esse dinheiro ou na poupança ou algum fundo de investimento que te interesse. Então assim, o fluxo de caixa só traz vantagem para todo mundo. Você consegue saber o que você pode ou não gastar. Por exemplo, não precisa ser uma coisa sofisticada. Professor, eu não sei mexer no Excel. A minha mãe, ela também não sabe mexer. Só que eu vejo que ela tem um caderninho que ela anota tudo que ela vai gastando. E você vai pegar uma calculadora e vai somando e vai subtraindo, né? Isso é fluxo de caixa. Então não precisa ser nada sofisticado. É simplesmente controlar o que entra e o que sai principalmente. Então, como você tinha falado,
E qual é a maior dificuldade ao utilizar essa ferramenta? Eu acho que a principal dificuldade, vocês até podem colocar o slide aí no vídeo, o principal dificultador desse processo é você. Por que você? É você que tem que lançar os dados, é você que tem que lançar quanto que você está gastando, você que tem que começar a controlar, porque nada é controlado sozinho. Então tem que começar a partir de você. E qual que é a dificuldade? É você ter disciplina em anotar os valores. A partir do momento que você começa a virar rotina de anotar, né? Quando você leva isso para sua rotina, no começo é difícil. Você acaba esquecendo de lançar um chiclete, vai lá comprar uma coxinha, comprar um refrigerante, né? E aí quando você começa a ter esse hábito, você começa a perceber aonde você está gastando. Eu estou gastando muito com pizza no final de semana. Corta a pizza. Né? São alguns, só que aí que tem o fator principal, disciplina. Você compra aqui, compra lá e no final tá onde que foi o seu dinheiro. Exatamente. Aí o fluxo de caixa vai te mostrar. Se você tem dinheiro sobrando, você pode gastar. Agora, se você não sabe quanto que tem, como é que você vai gastar uma coisa que você não sabe? Né? Então, acho que a maioria das dívidas, ou a maioria dos problemas financeiros pessoais, é a falta de controle. E como você define a importância do fluxo de caixa para a área da educação financeira pessoal? O fluxo de caixa seria uma das principais ferramentas para você controlar a sua vida pessoal. Inclusive esse Excel que eu vou entregar para vocês por e-mail, eu uso em casa. Todo mês eu vou lançando, então esse Excel é legal porque ele já faz os gráficos do que você gastou, se você gastou com alimentação, com remédio, com aluguel, com carro, seguro. Tem gente que compra carro, vai financiar um carro. Você esquece de colocar que você financiou em 60 meses. Os próximos 60 meses, aquela parcela já está... Né, já tem que ser considerada para o seu gasto familiar. E pessoas esquecem que tem IPVA, tem o seguro do carro, combustível, manutenções. Então, sempre tem que ter uma reserva. Tá? Então, assim, a finanças pessoais não é difícil de você lidar. Porém, se você já está no vermelho, o difícil é sair do vermelho. Bom, você com considerações finais sobre esse assunto? Sim, o fluxo de caixa é importante, façam. Se você está no vermelho, o primeiro ponto para você começar a sair do vermelho é organizar a sua vida pessoal. O que é? Fazer o fluxo de caixa. É fazer os lançamentos, saber onde você está gastando, saber quanto que você recebe. E primeiro, ou o único fator primordial, é você não gastar mais do que você ganha. Se você ganha X no mês, não gaste X mais 1, você vai ficar no vermelho. E se você já está no vermelho, vai ficar mais no vermelho ainda. Né? Quando eu falo vermelho é saldo negativo no banco, né? Se você tem um cheque especial, acaba tendo alguns problemas. Tá? Com isso acabamos essa entrevista, né? Entrevista curta, né? Agradecemos pela entrevista, pela disponibilidade de estar aqui hoje. Agradecemos a vocês também que estão nos acompanhando. Fiquem ligados no canal para ver mais entrevistas, receber dicas, conceitos, tudo para ter uma vida de sucesso.